Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã. Usamos os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já, agradeço a sua atenção e peço a sua colaboração. Caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Título da última lição desse trimestre de 2023, mas é o primeiro trimestre. A lição é número 13 e o título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pontos de referência da lição. Primeiro ponto, o clamor pelo avivamento. Segundo ponto, o avivamento pela palavra. E terceiro ponto, avivamento, questão de vida ou morte. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Abacuque, capítulo 3, do verso 1 a 2 e do verso 16 a 19, que nos diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Verso 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e me fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Deus sempre esteve buscando formas para trazer o homem para o centro da sua vontade. Não é para manipular o ser humano, mas para abençoar, cuidar, para vivermos em novidade de vida. Ele não desistiu de você. Ainda dá tempo para você experimentar esse avivamento espiritual. Palavra-chave da lição: aviva. Significado da palavra-chave: significa tornar mais vivo, exercitar, estimular, reanimar. É fazer lembrar, ativar a memória para se lembrar. No sentido espiritual, é reavivar a fé na palavra de Deus. Pessoas que deixam de acreditar no Senhor precisam reavivar a sua fé. Chegamos à última lição desse trimestre. Quantos ensinamentos maravilhosos tivemos, que mexeram com o nosso interior. Desejamos que você tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição dos assuntos tão necessários à saúde espiritual que tratamos neste trimestre. Primeiro ponto, o clamor pelo avivamento. Faremos um comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, a intercessão angustiada do profeta.
O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. O profeta se encontrava com o coração angustiado porque estava presenciando as abominações do povo de Judá e ele sabia que suas forças não eram suficientes para repreender essas atitudes. Somente Deus poderia agir, mas não conseguia ouvir a voz do Senhor, se sentindo abandonado, sem respostas. Às vezes a vida pode parecer injusta, pode parecer que nossas orações ficam sem resposta, pode parecer que nos foi negada a plenitude das oportunidades e as bênçãos de Deus, mas nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida por Deus. Para obtermos respostas às nossas orações, precisamos ser sinceros e humildes diante de Deus. Segundo, a aparente indiferença de Deus. Não há diferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. A indiferença é um dos pensamentos mais nocivos que existe e muitas pessoas vivem naturalmente, como se fosse algo normal, sem ao menos saber o que ela é. O mundo ensina que as pessoas devem ser indiferentes, usando o argumento que se não formos indiferentes ao sofrimento dos outros, estaremos fazendo mal à nossa própria saúde física e mental. Mas obviamente que nada disso é verdade. É uma seta maligna para afastar as pessoas do amor ao próximo, como a palavra diz em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deus nunca agirá com indiferença porque é santo. E para provar ao homem o seu amor, enviou Jesus para salvar a humanidade da sentença confirmada. 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Deus responderá às suas orações, mas isso não significa que Ele simplesmente lhe dará tudo o que você pedir. Como Ele sabe o que é melhor para você, Ele responderá às suas orações à maneira dele. O objetivo da oração não é mudar a vontade de Deus ou forçá-lo a fazer o que você quer, mas principalmente é ter comunhão com o Senhor. Uma pessoa que só sabe pedir, dificilmente será respondida, porque faz errado, a sua oração está completamente errada. O profeta Abacuque se surpreendeu com a resposta de Deus. Ele não imaginava que o Senhor usaria um inimigo para fazer justiça ao povo rebelde. Deus usa quem Ele quer, de acordo com a sua vontade, podendo usar o inimigo para te abençoar ou para te repreender, para que você volte para o centro da vontade do Senhor. Segundo ponto, o avivamento pela palavra. Faremos também um comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Mas como ouvir a voz de Deus? De fato, é difícil direcionar nossa mente para termos contato com Deus em meio a tantas distrações. Por exemplo, como o trabalho, estudo, relacionamentos, problemas, dívidas, processos, redes sociais. São inúmeras as coisas que tiram nosso foco e nos fazem gastar horas com futilidades. Tempo esse que poderíamos usar para ouvir a voz de Deus. Se queremos ouvir Deus, devemos silenciar nossa carne, abrindo o nosso coração para as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mas existe ainda outras formas
para ouvir Deus. Como? Através da palavra, sendo a forma mais fácil de ouvir Deus, lendo a Bíblia. Um dos maiores problemas percebidos em muitos cristãos que dizem não ouvir a voz de Deus, ou que deixou de ouvir a voz de Deus, é que não abrem mais a Bíblia para ler. Como poderá ouvir? Outra forma, através da paz. Pela paz que o Espírito Santo proporciona, as coisas do Senhor são claras, limpas. Quando algo não traz paz, depois de colocadas diante de Deus, certamente não é algo que vem do céu. Outra forma também é através do Espírito. É a forma que mais gera intimidade com o Senhor. Desta forma, o melhor jeito de ouvir a voz de Deus é tendo cada vez mais intimidade com Ele, no secreto, orando, lendo a Bíblia e silenciando os sons do mundo. 2. Temer a Deus. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. A palavra nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo capítulo 111, versículo 10. Ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo. Temer a Deus não é ficar assustado e cheio de medo, mas é ter reverência. Temer a Deus é uma atitude sábia. O Salmo capítulo 147, versículo 11 nos diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Terceiro, o clamor pelo avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Precisamos entender os pedidos feitos pelo profeta ao Senhor. Desta forma, teremos um modelo de como deve ser a nossa oração pelo avivamento. Primeiro, Abacuque pediu pelo avivamento da sua obra. Ele pediu para que o avivamento não fosse extinto ao longo dos anos. 2. Abacuque pediu para Deus notificar a tua obra. Era para o Senhor não deixar que esta mensagem fosse apagada, mas que levantasse homens para divulgar tudo o que foi ouvido nas gerações futuras. E terceiro, Abacuque pediu para Deus lembrar da misericórdia na sua ira. Era para o Senhor que mesmo o povo merecendo punição, que ele tivesse misericórdia, que ele visse a miséria do coração do homem e tivesse compaixão. Terceiro ponto, avivamento, questão de vida ou de morte. Faremos também um comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, o clamor pela misericórdia de Deus. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor. Sobre suas maldades, como cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, devemos procurar ter os mesmos sentimentos que Jesus teve, olhando para a humanidade com o amor de Deus. Por mais que muitos não mereçam, não cabe a nós o juízo. E o juízo do Senhor não tarda. O profeta pediu ao Senhor que tivesse misericórdia do povo. Segundo, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. Se buscarmos pelas páginas da Bíblia, encontraremos homens cheios de falhas, que vendo sua situação, buscaram ao Senhor clamando por misericórdia, como o rei Davi, o rei Zedequias, o profeta Jonas, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e muitos outros. Quando arrependidos de verdade buscarmos por misericórdia, alcançados somos pelo amor de Deus.
como disse o profeta Jeremias, nos revelando que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Terceiro, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Sem dúvida alguma, o Senhor não está satisfeito com o estado espiritual de muitos que se dizem cristãos e com a situação humana em geral. Mas, como no tempo do profeta Ezequiel, Deus está dando uma oportunidade de arrependimento, mostrando e alertando o povo usando verdadeiros atalaias, pois quando a correção vier, ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. A verdadeira oração é o meio de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Não há razões para nos mostrarmos ansiosos pela ausência de respostas imediatas à nossa oração. Deus, em sua fidelidade, testifica em nosso espírito que Ele está realizando a obra e não importa que ela pareça demorada. Deus não tardará. Conclusão: o clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentaram pará-la, mas não prevaleceram porque Jesus é o dono da igreja. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais uma lição. Deixamos um link no campo de descrição deste vídeo para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar nos seus estudos, onde destacamos todos os versos mencionados na lição para facilitar para você. Esperamos você na próxima semana para iniciarmos um novo trimestre juntos. Reveja todas as aulas que postamos, pois são conteúdos maravilhosos para a sua edificação. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!